A neblina descia sobre as montanhas da Serra do Mar como um manto de seda cinza, envolvendo as florestas de araucárias e palmeiras em um silêncio quase sagrado. Era novembro, e o ar fresco do entardecer trazia consigo o aroma da terra úmida e das flores de ipê amarelo que ainda decoravam as trilhas das famílias do vilarejo. No alto de um caminho empedrado, apenas visível entre a vegetação, caminhava um homem com passo decidido, mas cansado, como se cada pedra sob suas botas de trabalho carregasse o peso de anos de busca sem resposta. Seu nome era Rafael Santos, um jovem de 32 anos, cujo rosto curtido pelo sol e marcado por cicatrizes, contava histórias que sua boca preferia calar. Havia chegado a este vilarejo místico de Visconde de Mauá, nas montanhas entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, seguindo o rastro de uma lenda que sua avó lhe havia sussurrado em seu leito de morte. Busque o reino que não aparece nos mapas, onde as árvores cantam e o tempo não tem dono. Durante anos, Rafael havia sido soldado, depois guarda de segurança em São Paulo, e finalmente um homem sem rumo que havia perdido tudo em um incêndio que consumiu seu lar e levou sua irmã menor. Agora, só lhe restava esta busca absurda, este último fio de esperança tecido com palavras de anciã e fé cega. Se você chegou até aqui, convido você a se inscrever no canal e deixar um comentário nos dizendo de onde está nos assistindo. Seu apoio significa muito para nós e nos ajuda a continuar compartilhando estas histórias. Agora, continuemos com a história de Rafael. O vilarejo se estendia diante dele como um postal de outro século, com suas ruas serpenteantes de pedra, suas casas de telhados de telha vermelha e varandas de madeira onde penduravam vasos de gerânios e buganvílias. As mulheres do lugar, vestidas com saias estampadas de cores vibrantes, o olhavam com curiosidade enquanto preparavam tapioca em chapas quentes, o vapor elevando-se em espirais rumo ao céu que começava a tingir-se de laranja e púrpura. Rafael perguntou em português, com o sotaque paulista que havia aprendido nas ruas da capital, pelo caminho até as cachoeiras que se escondiam no mais profundo da mata. Uma anciã de rosto enrugado como casca de árvore e olhos negros que pareciam ver além do visível, apontou para o norte com um dedo torto e o advertiu. Cuidado, forasteiro, nessas montanhas habitam o curupira e o saci, os guardiões do que não deve ser encontrado. Rafael assentiu com respeito, deixou algumas moedas na mão da anciã e continuou seu caminho enquanto a escuridão começava a devorar os últimos rastros de luz do dia. A trilha se tornava mais estreita e íngreme. As raízes das árvores ancestrais se entrelaçavam como veias sobre a terra, e o som da água caindo de alturas impossíveis começava a preencher o ar com seu canto constante. Os vagalumes começaram a brilhar entre as samambaias gigantes e as orquídeas selvagens, criando constelações terrestres que guiavam seus passos rumo ao desconhecido. Havia algo neste lugar que fazia os pelos da sua nuca se eriçarem, uma sensação de estar sendo observado por 1000 olhos invisíveis que não eram necessariamente humanos, nem completamente hostis. Depois de 2 horas caminhando na escuridão, iluminado apenas por sua lanterna e a luz prateada da lua cheia que se filtrava entre as copas das árvores, Rafael chegou a uma clareira onde a paisagem mudava de maneira abrupta. Diante dele se erguia uma formação rochosa, que não havia visto em nenhum mapa, colunas de basalto que se elevavam como os pilares de uma catedral natural, com cachoeiras que caíam entre elas, formando cortinas de água que brilhavam como prata líquida sob a luz lunar. O rugido da água era ensurdecedor, mas abaixo desse som, Rafael podia jurar que ouvia vozes, cantos em um idioma que não era português nem tupi, mas algo mais antigo, algo que ressoava em seus ossos com uma familiaridade inquietante.
Aproximou-se da beira de um poço de água cristalina que refletia o céu estrelado como um espelho perfeito, e foi então que a viu. A princípio pensou que era um efeito da luz ou o cansaço brincando com sua mente, mas a figura que emergia da água era real demais, sólida demais para ser uma ilusão. Era uma mulher, mas não como nenhuma que tivesse visto antes. Sua pele tinha um tom pálido, que parecia emitir sua própria luz suave, como a lua refletida na água, e seu cabelo longo e negro, como a obsidiana, caía em ondas até sua cintura, adornado com flores que não existiam neste mundo, pétalas que mudavam de cor a cada batida de seu coração, de azul a violeta, de verde esmeralda a dourado. Mas o que fez Rafael cair de joelhos não foi sua beleza sobrenatural, mas seus olhos, enormes e amendoados, de uma cor âmbar que parecia conter fogo líquido, e suas orelhas ligeiramente pontudas, que sobressaíam entre seu cabelo como prova vivente de que os contos de sua avó não eram apenas fantasias de anciã moribunda. Ela o olhou com uma mistura de surpresa e algo que poderia ter sido reconhecimento, como se estivesse esperando por ele durante séculos. Vestia uma túnica tecida com fibras que pareciam fios de luz lunar e folhas de samambaia bordadas com fio de ouro. E em seu pescoço pendia um amuleto de jade verde escuro com símbolos que Rafael reconheceu vagamente das ruínas indígenas que havia visitado em sua juventude. Quando ela falou, sua voz era como o sussurro do vento entre as folhas e o murmúrio da água sobre as pedras, suave, mas com um poder que fazia vibrar o próprio ar. Você veio, guerreiro do sangue partido. Nós esperamos por você desde que as estrelas predisseram sua chegada. Rafael quis falar, perguntar mil coisas, mas sua garganta estava fechada pelo espanto e algo mais profundo, um reconhecimento que não podia explicar, como se sua alma tivesse conhecido esta criatura em outra vida ou em sonhos esquecidos. Ela saiu completamente da água, e Rafael notou que seus pés descalços mal tocavam o chão, como se flutuasse alguns centímetros acima da terra úmida. Aproximou-se dele com movimentos que pareciam uma dança, cada passo calculado com uma graça impossível para qualquer ser humano. Meu nome é Yara, embora esse não seja meu verdadeiro nome, mas sim o que sua língua pode pronunciar. Sou guardiã do portal entre seu mundo e a Etelgard, o reino oculto que existe nas dobras de sua realidade, invisível para aqueles cujo coração não foi marcado pela magia e pelo sofrimento. As palavras ressoavam na mente de Rafael como sinos antigos, e de repente tudo fazia sentido. As visões que havia tido desde criança, os sonhos recorrentes de florestas impossíveis e cidades de cristal, a sensação constante de não pertencer completamente ao mundo em que havia nascido. Por que eu? Conseguiu finalmente articular, sua voz rouca pela emoção. O que sou eu para merecer ver o que outros não podem? Yara estendeu sua mão em direção a ele, e Rafael viu que seus dedos eram longos e delgados, com unhas que brilhavam como pérolas. Porque você tem sangue élfico em suas veias, diluído por gerações de mistura com humanos, mas presente. Sua avó também o tinha, por isso pôde ver além do véu. E porque você foi forjado pela dor e pela perda, temperado como o aço no fogo, e somente aqueles que conheceram a escuridão podem apreciar verdadeiramente a luz de nosso reino. Quando suas mãos se tocaram, Rafael sentiu uma descarga de energia que percorreu todo o seu corpo, como se 1000 agulhas de luz penetrassem cada célula de seu ser. As imagens começaram a inundar sua mente. Um reino de torres de cristal que se elevavam até as nuvens, florestas onde as árvores cantavam canções de criação, rios que fluíam para cima desafiando a gravidade e criaturas de beleza e terror em igual medida. Mas também viu escuridão,
uma sombra que se estendia sobre esse reino hermoso, uma ameaça que crescia dia a dia, consumindo a magia que mantinha Etelgard oculto dos olhos humanos e protegido daqueles que buscariam destruí-lo por medo ou cobiça. Nosso reino está morrendo, sussurrou Yara, e pela primeira vez Rafael detectou dor em sua voz, uma tristeza tão profunda que parecia carregar o peso de milênios. O véu que nos separa de seu mundo está se rasgando. Os humanos esqueceram as velhas leis, deixaram de respeitar a terra e os espíritos que a habitam. Sua poluição, sua violência, seu esquecimento do sagrado está envenenando a fonte de nossa magia. Em breve, Etelgard será visível para todos. E quando isso acontecer, será invadido, saqueado e destruído como tudo o que os humanos não compreendem. As lágrimas que corriam por suas bochechas não eram de água, mas de luz líquida que caía no chão e se convertia em pequenas flores que brilhavam antes de desvanecer. Rafael sentiu uma raiva familiar ferver em seu peito, a mesma impotência que havia sentido quando viu sua casa em chamas e não pôde salvar sua irmã. O que posso fazer eu? Sou apenas um homem, não tenho poderes, não sou um mago, nem um herói de lenda. Mal consigo me manter vivo em meu próprio mundo. Ela sorriu, e foi como ver o amanhecer depois de uma noite eterna. Mas você pode ser mais. O sangue élfico em você está adormecido, mas pode ser despertado. Você pode ser forjado novamente, não pela dor desta vez, mas pela magia. Pode se tornar a ponte entre nossos mundos, o guerreiro que protegerá ambos os reinos. Mas te advirto, Rafael Santos, o caminho será doloroso e você deverá renunciar ao que conhece, deixar para trás sua vida humana e abraçar uma existência entre duas realidades. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo canto da água e o pio de uma coruja à distância. Rafael olhou para trás, para a trilha que o havia trazido até aqui, pensando no vilarejo que dormia lá embaixo, na vida que havia conhecido, nas memórias que carregava como pedras nas costas. Não tinha família, não tinha lar, não tinha razão para ficar em um mundo que lhe havia arrebatado tudo o que amava. E, no entanto, a decisão que devia tomar agora era maior que qualquer coisa que tivesse enfrentado antes. Até mesmo maior que o dia em que decidiu entrar naquela casa em chamas, sabendo que provavelmente morreria. O que devo fazer? Perguntou finalmente, e ao pronunciar essas palavras, sentiu que algo fundamental nele mudava. Como se uma porta que havia estado fechada toda a sua vida finalmente se abrisse. Ela apertou sua mão com mais força, e seus olhos de âmbar brilharam com uma intensidade que era quase dolorosa de sustentar. Você deve vir comigo a Etelgard. Deve se submeter ao ritual das 3 provas, onde seu corpo será reconstruído pela magia antiga, onde seu sangue élfico será despertado e amplificado, onde aprenderá a ver e sentir como nós vemos e sentimos. Mas te advirto, muitos tentaram este ritual e poucos sobreviveram. Se sua vontade for fraca, se seu coração não for puro em sua intenção, a magia o consumirá de dentro e não restará nada de você, exceto cinzas, que o vento dispersará. Rafael não duvidou nem um segundo. Leve-me com você. As palavras saíram de sua boca com uma convicção que ele mesmo não sabia que possuía, uma certeza que vinha de um lugar mais profundo que a lógica ou o medo. Yara assentiu solenemente e, com sua mão livre, traçou símbolos no ar que brilhavam com luz verde esmeralda, formando um círculo ao seu redor. A água do poço começou a agitar-se violentamente, criando um vórtice que girava cada vez mais rápido, e do centro desse redemoinho emergiu o que só podia ser descrito como uma porta. Um arco de luz pulsante que mostrava em seu interior uma paisagem que desafiava toda a compreensão humana. Não solte minha mão, aconteça o que acontecer,
ordenou Yara, e então, sem mais aviso, puxou-o em direção ao portal. A sensação foi como ser arrancado da própria realidade, esticado através de um espaço que não deveria existir, comprimido e expandido simultaneamente. Rafael gritou, embora não tivesse certeza de que algum som saísse de sua boca. Cores que não tinham nome em nenhum idioma humano explodiam diante de seus olhos. Sons que eram mais sensações que ruídos preenchiam seus ouvidos, e por um momento aterrador, não teve certeza de onde terminava ele e onde começava o universo. E então, tão abruptamente quanto havia começado, tudo parou. Rafael caiu de joelhos sobre uma superfície que parecia grama, mas brilhava com luz interior, respirando com dificuldade, cada inalação sentindo como se estivesse respirando luz líquida em vez de ar. Quando finalmente pôde levantar a vista, o que viu lhe roubou o fôlego que acabava de recuperar. Estava em um vale cercado de montanhas que se elevavam tão alto que seus picos se perdiam em nuvens que brilhavam com tons de rosa e dourado. Árvores enormes, maiores que qualquer pau-brasil que tivesse visto, se erguiam majestosas, seus troncos prateados e suas folhas que pareciam feitas de cristal que tilintavam com a brisa, criando uma melodia que era ao mesmo tempo linda e inquietante. O céu sobre sua cabeça não era azul, mas de um tom violeta profundo, salpicado de estrelas, que eram visíveis mesmo durante o que parecia ser dia. E no lugar de um sol havia 3 esferas luminosas de diferentes tamanhos que flutuavam em formação triangular, banhando a paisagem com luz que mudava de quente a fria em ondas lentas. Ao longe, podia ver as torres de cristal que havia visto em sua visão, brilhando como diamantes polidos, conectadas por pontes que pareciam feitas de luz solidificada. Em todos os lugares, criaturas que só havia visto em ilustrações de livros antigos, veados com chifres que brilhavam como ouro fundido, aves com plumas de cores impossíveis que deixavam rastros de luz ao voar, e figuras humanoides que se moviam entre as árvores com a mesma graça sobrenatural que Yara. "Bem-vindo a Aethelgard, Rafael Santos", disse Yara, ajudando-o a se levantar. "O reino oculto que existe paralelo ao seu mundo desde antes que os primeiros humanos aprendessem a caminhar eretos. Este é o lar dos elfos, os últimos guardiões da magia primordial que uma vez foi compartilhada entre todas as espécies." Rafael girou lentamente, tentando absorver tudo, sua mente lutando para processar informação que desafiava cada lei da física que havia aprendido. "É lindo", conseguiu dizer, embora a palavra parecesse inadequada para descrever o que estava experimentando. "Era completamente há muito tempo", respondeu Yara, e sua voz havia adquirido um tom melancólico. "Mas agora, observe com mais atenção." Rafael focou seu olhar e começou a notar detalhes que não havia visto em seu primeiro deslumbramento. Algumas das folhas de cristal das árvores estavam rachadas ou opacas. O brilho das torres à distância piscava ocasionalmente, como uma luz que estivesse prestes a se apagar. E nas bordas de sua visão, podia ver áreas onde a própria realidade parecia se desfiar, zonas onde a paisagem linda dava lugar a uma escuridão que se retorcia e pulsava com vida própria, como uma ferida que se gangrenava. "A corrupção", murmurou Yara, apontando para essas áreas escuras. "Assim é como se vê quando o véu entre mundos se enfraquece. A dor, a cobiça, a violência de seu mundo se filtram para o nosso, envenenando a terra, matando a magia. Se não fizermos algo logo, tudo isto", fez um gesto abarcando o vale inteiro, "se converterá em nada mais que uma lembrança, uma lenda que os últimos de nós sussurrarão antes de desvanecermos como névoa sob o sol." O desespero em sua voz era palpável, e Rafael sentiu um peso assentar-se em seu peito, a magnitude do que lhe estava sendo pedido, começando a se tornar real.
Antes que pudesse responder, uma figura emergiu de entre as árvores, movendo-se tão rápido que Rafael mal pôde vê-la antes que estivesse à sua frente. Era um elfo masculino, alto e de constituição esbelta, mas claramente musculosa, vestido com armadura que parecia feita de escamas de peixe, mas brilhava com luz própria. Seu cabelo era de um branco puro, que contrastava com sua pele morena, e seus olhos, de um azul elétrico, olhavam para Rafael com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Nas costas levava um arco talhado em madeira que parecia estar viva, com trepadeiras que cresciam e se moviam suavemente, e no cinto uma espada cuja lâmina era transparente como a água, mas afiada como a obsidiana. "Este é o humano de quem você falou, Yara?" perguntou o recém-chegado. Sua voz era melodiosa, mas carregava um fio de aço. "Este ser frágil é quem supostamente salvará nosso reino. Perdoe meu ceticismo, mas já vi humanos antes, e todos são iguais, fracos, de vida curta e cegados por sua própria importância." Yara se interpôs entre os dois, sua postura protetora. "Guarde sua língua, Cauã. Rafael leva sangue élfico e, mais importante ainda, leva a marca do destino. As estrelas não mentem e elas declararam que um guerreiro de ambos os mundos viria quando fosse mais necessário." Cauã resfolegou, mas se inclinou ligeiramente no que poderia ter sido uma saudação ou uma zombaria. "Então demos-lhe as boas-vindas apropriadas. Se verdadeiramente tem o necessário, sobreviverá ao ritual das 3 provas, e se não, deu de ombros com indiferença. Pelo menos terá morrido tentando algo nobre, em vez de desperdiçar sua vida curta nesse mundo contaminado." Rafael sentiu a ira subir por sua garganta, mas a conteve. Este não era momento para o orgulho. Estava em um mundo estranho, cercado de seres que poderiam provavelmente matá-lo com um pensamento, e sua única aliada parecia ser esta mulher élfica que acabara de conhecer. "Estou pronto para o que for necessário", disse Rafael, mantendo sua voz firme apesar do medo que sentia. "Não vim até aqui para fracassar." Algo brilhou nos olhos de Cauã, talvez respeito ou talvez simples interesse em ver quanto duraria este humano arrogante. "Bem, então siga-me, guerreiro de sangue partido. Levarei você ante o conselho dos anciãos, que decidirão se você é digno de ser submetido ao ritual. E te advirto agora, eles não são tão indulgentes como Yara. Para eles, os humanos são pouco mais que insetos que esqueceram seu lugar na ordem natural das coisas. Começaram a caminhar por uma trilha que parecia se formar sob seus pés, a grama luminosa se afastando para criar um caminho claro. Enquanto avançavam, Rafael podia sentir olhares sobre ele de todas as direções. Elfos que se assomavam de trás de árvores, criaturas que se escondiam entre as sombras, todos observando o humano que havia ousado entrar em seu reino. Alguns murmuravam nesse idioma antigo que Rafael não compreendia, mas o tom era inconfundível: desconfiança, medo e, em alguns casos, hostilidade aberta. Yara caminhava a seu lado, sua presença sendo a única coisa que provavelmente evitava que algum dos observadores tomasse ações mais diretas. "Por que confia em mim?" perguntou Rafael em voz baixa enquanto caminhavam. "Não me conhece, não sabe se sou digno de confiança ou se poderia trair sua confiança no momento em que me convier." Yara o olhou com esses olhos dourados que pareciam ver diretamente em sua alma. "Porque vivi por mais tempo do que sua mente pode compreender. Vi impérios humanos se erguer e cair, vi sua espécie em seu melhor momento e em seu pior pesadelo, e aprendi a ler o que está escrito no coração de um ser, não em suas palavras ou ações, mas na essência mesma do que são. Seu coração está partido, Rafael, mas não está corrompido.
Você sofreu, mas não permitiu que esse sofrimento o convertesse em um monstro. Isso é raro, especialmente entre sua espécie. As palavras ressoaram em Rafael mais profundamente do que esperava, tocando lugares em seu interior que havia mantido fechados desde o incêndio, desde a perda de sua irmã. Ela também se chamava Yara, admitiu de repente, surpreendendo-se com a confissão. Minha irmã, minha avó a havia nomeado assim. Dizia que era o nome de uma deusa das águas da mitologia indígena brasileira, uma deusa da sedução e da proteção. Tinha apenas 16 anos quando morreu. Eu deveria ter estado lá, deveria tê-la protegido, mas estava trabalhando, sempre trabalhando, tentando manter nosso lar depois que nossos pais morreram. Quando cheguei, as chamas já haviam consumido tudo. Nem sequer pude recuperar seu corpo para dar-lhe um enterro apropriado. Yara parou e tomou seu rosto entre suas mãos, obrigando-o a olhá-la diretamente. Então talvez o destino tenha mais profundidade do que até eu entendia. Meu nome verdadeiro é de fato Yara, como a deusa de seu mundo, porque nossos povos uma vez estiveram mais conectados do que os humanos modernos lembram. Os indígenas brasileiros não inventaram seus deuses, os conheceram, falaram com eles, porque o véu entre mundos era mais fino então. E sua irmã, que levava esse nome, te enviou aqui, através do tempo e da distância, a conhecer alguém que poderia dar significado à sua perda. Ela não morreu em vão, Rafael. Morreu para que você pudesse estar aqui, agora, neste momento preciso, quando mais é necessário. As lágrimas que Rafael havia contido durante anos finalmente se derramaram, caindo sobre a terra luminosa de Etelgard, e onde tocavam o chão, pequenas flores brancas brotavam, flores que brilhavam com luz suave. Yara as olhou maravilhada. Flores de luto élfico, sussurrou. Só brotam quando alguém de sangue élfico chora com verdadeira dor da alma. Isto é prova suficiente para mim, Rafael. Você é mais de nós do que você mesmo sabia. Cauã, que havia estado observando a troca com expressão inescrutável, finalmente falou. Talvez o humano tenha algo, afinal, mas as lágrimas não ganharão batalhas, e o que se aproxima requer mais que pena. Requer força, determinação e a vontade de sacrificar tudo, até mesmo sua própria humanidade. Continuaram caminhando e a paisagem começou a mudar gradualmente. As árvores se tornavam mais antigas, maiores, seus troncos do tamanho de prédios pequenos. O ar se fazia mais denso, carregado de uma energia que fazia a pele de Rafael formigar. Começou a ver estruturas entre as árvores, casas construídas não de madeira ou pedra, mas do que parecia ser luz solidificada, com formas orgânicas que fluíam como se tivessem crescido em vez de serem construídas. Elfos de todas as idades se moviam entre estas estruturas, alguns dedicados a tarefas que pareciam mundanas, como tecer ou cozinhar, embora os materiais e métodos que usavam fossem completamente alheios a qualquer coisa que Rafael conhecesse. Crianças élficas, com orelhas pontudas e olhos enormes, cheios de curiosidade, corriam brincando jogos que envolviam fazer flutuar objetos com suas mentes ou mudar a cor das flores com apenas tocá-las. Algumas pararam para olhá-lo, apontando-o com dedos pequenos e falando em sussurros excitados. Uma menina particularmente corajosa se aproximou, seus olhos de um verde brilhante, examinando-o com uma intensidade desconcertante para alguém que não podia ter mais do que o equivalente humano há 7 ou 8 anos. É verdade que os humanos morrem depois de apenas algumas poucas décadas? Perguntou sem preâmbulos, sua voz era como sininhos. Não te assusta saber que logo deixará de existir, né? Rafael se ajoelhou para ficar na altura da menina, sentindo uma pontada de dor ao recordar sua irmã nessa idade. Às vezes dá medo, admitiu honestamente, mas também faz com que cada momento seja mais precioso. Sabemos que nosso tempo é limitado, então tentamos preenchê-lo com significado,
com amor, com ações que importem. A menina inclinou sua cabeça, considerando suas palavras. Isso soa triste, mas também bonito. Talvez por isso os humanos sintam tão intensamente. Nós vivemos tanto tempo que às vezes esquecemos o valor de cada instante. Antes que pudesse responder, uma mulher élfica, provavelmente a mãe da menina, apareceu e a arrastou com um olhar de desculpa para Rafael e de repreensão para sua filha. Finalmente chegaram ao que só podia ser descrito como um palácio, embora esse termo não fizesse justiça ao que Rafael estava vendo. Era uma estrutura que parecia ter sido talhada em um só cristal gigante, com torres que se retorciam rumo ao céu em espirais impossíveis, e paredes que eram transparentes, mas projetavam imagens em movimento em sua superfície. Cenas de história élfica, de batalhas contra criaturas de pesadelo, de celebrações sob luas que não existiam no céu da terra. O edifício inteiro pulsava com luz que mudava de cor em um ciclo hipnótico, e Rafael podia sentir o poder que emanava dele, como estar perto de um reator nuclear, mas sem a sensação de perigo, só poder puro e antigo. "O Salão dos Eternos", anunciou Cauã, com um tom que misturava orgulho e reverência. "Aqui é onde o Conselho de Anciãos governa Etelgard desde sua fundação, há mais de 100.000 de seus anos humanos. São os mais poderosos de nossa espécie, aqueles que viveram mais tempo, acumulado mais sabedoria e domínio sobre a magia. E são, devo te advertir, extremamente conservadores. Não gostam de mudança e, certamente, não gostam da ideia de permitir que um humano, mesmo um com sangue élfico, seja submetido ao ritual mais sagrado de nossa cultura. Entraram através de portas que se abriram sem que ninguém as tocasse, respondendo à presença de Cauã e Yara. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. Um vasto salão circular com um teto que mostrava o próprio cosmos, estrelas e galáxias girando em tempo real sobre suas cabeças. No centro havia um círculo de 7 tronos, cada um talhado em uma pedra diferente: jade, obsidiana, âmbar, lápis-lazuli, rubi, esmeralda e diamante. Sentados nestes tronos estavam os anciãos, e sua aparência tirou o fôlego de Rafael não por sua beleza, mas pela sensação avassaladora de antiguidade e poder que emanavam. Não pareciam velhos no sentido humano. Seus rostos eram lisos e perfeitos como os de qualquer outro elfo, mas seus olhos, esses olhos continham o peso de milênios e olhavam para Rafael com uma intensidade que o fazia sentir como se estivesse sendo julgado até o último átomo de seu ser. O ancião sentado no trono de jade falou primeiro. Sua voz era profunda e ressonante, ecoando no salão como se proviesse de todas as direções ao mesmo tempo. Então, este é o humano que Yara afirma está destinado a nos salvar. Devo confessar que estou decepcionado. Vi criaturas mais impressionantes nos estábulos onde guardamos nossas montarias. Risadas suaves ressoaram de alguns dos outros anciãos, mas a anciã no trono de âmbar ergueu sua mão pedindo silêncio. Seus olhos de um dourado ainda mais intenso que os de Yara estudavam Rafael com uma expressão difícil de interpretar. "Silêncio, Teron. Lembre que até mesmo o mais poderoso de nós começou como algo pequeno e insignificante. A questão não é o que é agora, mas o que poderia vir a ser se lhe for dada a oportunidade." Levantou-se de seu trono, e Rafael notou que era alta mesmo para os padrões élficos, sua figura envolta em túnicas que pareciam estar feitas de luz da lua tecida. "Eu sou a Elara, primeira entre o conselho, e vivi para ver o nascimento e morte de 500 gerações humanas", declarou, caminhando até Rafael com passos medidos. "Vi sua espécie evoluir desde caçadores primitivos até construtores de cidades e destruidores de mundos. E devo te perguntar, Rafael Santos, por que deveríamos confiar em você?
Sua espécie demonstrou uma e outra vez que só buscam poder para si mesmos, sem considerar as consequências de suas ações. Contaminaram seu próprio mundo até o ponto sem retorno, exterminaram milhares de espécies, desencadearam guerras que matam milhões. Diga-me, o que te faz diferente deles? O silêncio que seguiu era tão denso que Rafael podia senti-lo pressionando contra ele. Todos os olhares no salão estavam fixos nele, esperando sua resposta, e sabia que o que dissesse agora determinaria não só seu destino, mas potencialmente o destino de ambos os mundos. Respirou profundamente, buscando as palavras corretas não em sua mente, mas em seu coração. Não sou diferente, começou, e viu surpresa nos rostos dos anciãos ante esta admissão. Eu também fui egoísta. Tomei decisões que machucaram outros. Falhei às pessoas que amava. Quando era soldado, segui ordens das quais agora me envergonho. Machuquei gente que provavelmente não merecia ser machucada. Tudo em nome da segurança nacional ou do bem maior. Perdi minha irmã porque estava mais focado em ganhar dinheiro que em estar presente para ela. Fez uma pausa, deixando que suas palavras ressoassem. Mas aprendi com meus erros. Senti o peso da perda. Conheci o vazio que deixam suas ações quando você machuca o que ama. E decidi que o resto de minha vida, não importa quão curta seja comparada com a de vocês, a dedicarei a tentar reparar, ainda que seja uma fração do dano que minha espécie causou. Não peço que confiem em todos os humanos. Peço que confiem em um neste que está ante vocês, não como um salvador, mas como um servo disposto a dar tudo o que tem. A Elara o estudou em silêncio por o que pareceu uma eternidade. E então, para surpresa de todos, sorriu. Humildade. Não é algo que esperava de sua espécie, especialmente de um que alguma vez foi guerreiro. Talvez haja esperança para você, afinal. Voltou-se para o resto do conselho. Proponho que lhe permitamos se submeter ao ritual das 3 provas. Se sobreviver, terá demonstrado que o destino verdadeiramente o marcou. Se não, teremos perdido apenas um humano, uma perda insignificante no grande esquema das coisas. Os debates que seguiram foram intensos, com alguns anciãos apoiando a proposta de Aelara e outros veementemente opostos, argumentando que permitir que um humano acessasse seus rituais mais sagrados era uma profanação. Finalmente, depois do que sentiu como horas, mas provavelmente foram apenas minutos, chegou-se a um consenso. Rafael seria permitido tentar o ritual, mas sob condições estritas. Se mostrasse qualquer sinal de traição ou intenções obscuras, seria eliminado imediatamente sem perguntas. E se sobrevivesse ao ritual, mas depois usasse seus novos poderes para machucar Etelgard ou seus habitantes, não haveria lugar em nenhum mundo onde pudesse se esconder da ira élfica. Aceito seus termos, disse Rafael sem hesitar. A Elara assentiu e estendeu sua mão. Quando Rafael a tomou, sentiu um selo mágico envolvê-lo como correntes invisíveis que se atavam à sua alma. O pacto está feito, declarou a Elara. Cauã, leve-o ao santuário da forja. Yara, você será sua guia durante as provas, já que foi quem o trouxe aqui. Rezem aos antigos poderes humanos, porque você precisará deles. Foram conduzidos para fora do Salão dos Eternos e começaram uma nova jornada. Desta vez, ascendendo pela montanha mais alta que Rafael havia visto neste mundo. O caminho era íngreme e traiçoeiro, com precipícios que caíam em abismos sem fundo em ambos os lados. Mas Yara o guiava com paciência, e gradualmente Rafael começou a notar algo estranho. O ar se tornava mais fácil de respirar quanto mais alto subiam, em vez de mais difícil como seria em seu mundo. Seu corpo se sentia mais leve, mais forte, como se a energia de Etelgard estivesse se filtrando nele mesmo antes do ritual. O que devo esperar? Perguntou finalmente, quebrando o silêncio.
O que são exatamente as 3 provas? Yara o olhou com uma expressão séria. A primeira prova é do corpo. Sua forma física será desmontada e reconstruída, seus ossos fortalecidos com metal élfico, seu sangue misturado com essência mágica, seus sentidos amplificados além dos limites humanos. A dor será indescritível, e muitos morrem simplesmente porque suas mentes se fragmentam sob o peso dela. A segunda prova é da mente. Você enfrentará seus maiores medos, suas piores lembranças, tudo o que te envergonha ou atormenta, amplificado 1000 vezes. Deve encontrar paz com seu passado ou ser consumido por ele. E a terceira prova é do espírito. Deverá se conectar com a essência mesma da magia, abrir-se completamente a ela e permitir que julgue se você é digno. Se houver qualquer escuridão em seu coração, qualquer intenção corrupta, a magia o rejeitará e seu corpo se desintegrará. Rafael sentiu o medo gelado se instalar em seu estômago, mas também uma estranha antecipação. Toda a sua vida havia sentido que estava destinado a algo mais que uma existência ordinária, e agora, finalmente, esse destino estava tomando forma. Estou pronto, disse, embora não tivesse certeza de que fosse verdade. Não, você não está, respondeu Cauã à frente. Ninguém nunca está, mas você veio de qualquer maneira, e isso conta para algo. Chegaram finalmente ao topo da montanha, onde se erguia uma estrutura que parecia mais antiga que qualquer outra coisa que Rafael tivesse visto em Etelgard. Um círculo de pedras monumentais, cada uma talhada com símbolos que brilhavam com luz azul pálida, cercando um altar de obsidiana negra. O céu sobre eles estava tempestuoso. Nuvens escuras se arremolinavam embora não houvesse vento, e relâmpagos de cores impossíveis crepitavam entre elas, sem produzir som. O poder que emanava deste lugar era tão intenso que Rafael podia senti-lo pressionando contra sua pele como 1000 agulhas. O santuário da forja, anunciou Yara com reverência. Aqui é onde os primeiros elfos foram criados pelos antigos poderes, onde a magia primordial ainda flui sem obstáculos. É o lugar mais sagrado de todo Etelgard, e muito poucos têm o privilégio de estar onde você agora está. Guiou Rafael até o altar, e ele notou que, talhadas na obsidiana, havia imagens de elfos em várias etapas de transformação, alguns gritando em agonia, outros com expressões de êxtase, todos mudando de formas humanas a algo mais, algo elevado. Você deve se deitar no altar, instruiu Yara, sua voz tremendo ligeiramente pela primeira vez desde que a conheceu. Rafael pôde ver medo em seus olhos, medo por ele, e isso de alguma forma o reconfortou, saber que pelo menos alguém se preocupava com o que estava prestes a experimentar. Deitou-se sobre a superfície fria da obsidiana, sentindo o frio penetrar através de sua roupa, e olhou para o céu tempestuoso, enquanto Yara e Cauã tomavam posições em lados opostos do círculo, começando a cantar naquele idioma antigo que fazia vibrar o próprio ar. As pedras do círculo começaram a brilhar mais intensamente, os símbolos desprendendo luz que se elevava rumo ao céu, formando pilares de energia pura. Rafael sentiu que seu corpo começava a formigar, depois a queimar, e finalmente a dor chegou. Não gradualmente como havia esperado, mas de repente, como se cada nervo de seu corpo estivesse sendo atravessado por arames em brasa. Gritou, um som animal que não reconheceu como próprio, enquanto suas costas se arqueavam involuntariamente do altar. Podia sentir seus ossos quebrando-se e se reformando, seu sangue fervendo em suas veias, sua pele se rasgando e curando em ciclos intermináveis. Mas através da dor, algo mais estava acontecendo. Podia sentir poder fluindo para dentro dele, preenchendo cada célula, alterando sua estrutura fundamental.
Seus sentidos se expandiram. Podia ouvir o batimento do coração de Yara a metros de distância. Podia ver cores no espectro que nunca soube que existiam. Podia cheirar a magia no ar como um aroma doce e amargo ao mesmo tempo. E algo em seu interior, algo que havia estado adormecido toda a sua vida, começou a despertar, esticando-se e reconhecendo seu entorno, sua verdadeira natureza finalmente liberada. A voz de Yara ressoava em sua mente, embora ela não estivesse falando em voz alta. Resista, Rafael. Abrace a dor, não lute contra ela. Deixe-a transformá-lo. Confie no processo. E ele o fez, deixando de resistir, permitindo que o tormento o consumisse e o reformasse. E gradualmente a dor começou a se transformar em algo diferente. Não prazer exatamente, mas uma sensação de correção, como se seu corpo estivesse finalmente se tornando o que sempre deveria ter sido. Não sabia quanto tempo havia passado quando a dor finalmente começou a diminuir. Podiam ter sido minutos ou horas. O tempo havia perdido todo o significado no inferno de sua transformação. Quando finalmente pôde abrir os olhos, o mundo parecia completamente diferente. Cada detalhe era mais nítido, mais vibrante. Podia ver as partículas individuais de magia flutuando no ar, como motas de poeira em um raio de luz. E quando se sentou, sentindo-se estranhamente leve, apesar de que seus ossos agora continham metal élfico, viu a expressão de assombro no rosto de Yara. "Você conseguiu", sussurrou, aproximando-se para tocá-lo como se não pudesse acreditar que era real. "Sobreviveu à primeira prova. Mas olhe suas mãos, Rafael." Ele levantou suas mãos e soltou um suspiro abafado. Sua pele agora brilhava suavemente com luz interior, e podia ver linhas de energia azul pulsando sob sua superfície como circuitos. Suas unhas haviam se tornado de cor prateada, mais duras que antes, e quando tocou suas orelhas, descobriu que agora terminavam em pontas sutis, não tão pronunciadas como as dos elfos de sangue puro, mas claramente não mais humanas. "Você é lindo", disse Yara, e havia algo em sua voz que fez o coração de Rafael, agora batendo com um ritmo diferente, mais lento e poderoso, se acelerar. "A magia te aceitou, te moldou à sua imagem. Mas não se confie. As próximas 2 provas serão ainda mais difíceis, porque não atacarão seu corpo, que agora é forte, mas sua mente e sua alma, que são mais frágeis que qualquer carne." Cauã se aproximou. Sua expressão havia mudado de ceticismo para algo que poderia ter sido respeito. "Impressionante, humano. Ou devo dizer, meio elfo agora. Poucos sobrevivem à primeira prova com tanta graça. Mas como disse Yara, o que vem é pior. Está preparado para enfrentar o que realmente é quando despojarem todas as mentiras que contou a si mesmo?" Rafael se pôs de pé, sentindo uma força em suas pernas que nunca havia experimentado, e olhou diretamente nos olhos de Cauã, sem pestanejar. "Não tenho escolha. Cheguei longe demais para dar marcha atrás agora. Traga a segunda prova." Enquanto as palavras deixavam sua boca, o céu sobre eles se escureceu completamente, os 3 sóis desaparecendo como se nunca tivessem existido, e da escuridão algo começou a emergir, algo que tomava forma de seus piores pesadelos, pronto para provar se sua mente era tão forte quanto seu corpo recém-forjado. A batalha por sua alma estava prestes a começar, e desta vez não haveria transformação física que o salvaria, apenas a verdade de quem era realmente no mais profundo de seu ser, com todas suas falhas, seus medos e talvez, se tivesse sorte, também sua redenção. A escuridão que havia descendido sobre o santuário da forja não era simplesmente ausência de luz, mas uma presença tangível, viva, que se retorcia e pulsava com intenção malévola.
Rafael podia senti-la pressionando contra sua pele recém-transformada, buscando rachaduras em sua armadura mental, lugares onde pudesse se infiltrar e desfazer tudo o que a primeira prova havia construído. Yara e Cauã haviam recuado até as bordas do círculo de pedras, suas figuras tornando-se sombras indistintas na escuridão sufocante que agora dominava o santuário. A segunda prova começa agora. A voz de Yara ecoou de algum lugar na escuridão, distorcida e distante. Lembre-se, Rafael, tudo o que você verá vem de dentro de você. Não é real, mas o que você sente é. Enfrente suas sombras com coragem, ou elas o consumirão. A escuridão começou a tomar forma, moldando-se em uma cena que Rafael reconheceu imediatamente com um aperto doloroso em seu peito recém-forjado. Era sua casa em São Paulo, mas não como ele a lembrava nos dias felizes. Era sua casa em chamas, as paredes crepitando com fogo laranja e vermelho que se elevava rumo ao céu noturno como dedos acusadores. Ele estava lá novamente, correndo pela rua, seus pulmões queimando não pela transformação mágica, mas pela fumaça e pelo desespero. "Yara!" gritou, e sua voz era mais jovem, desesperada. "Yara! Segura firme!" Mas mesmo enquanto gritava, sabia como terminaria. Sempre terminava da mesma forma. Ele irrompeu pela porta da frente, as chamas lambendo suas roupas, o calor intenso fazendo sua pele bolhar. Subiu as escadas aos tropeços, cada degrau uma eternidade. E quando chegou ao quarto de sua irmã, a porta estava trancada por dentro. Ela havia tentado se proteger do fogo, sem saber que estava se aprisionando. "Yara, abre a porta!" Ele socou a madeira em chamas com os punhos, sentindo sua carne queimar e descascar. Mas a porta não cedia. Então ouviu a voz dela, tão clara quanto naquele dia terrível, tão cheia de terror e dor. "Rafael, Rafael, estou com medo, está muito quente, não consigo respirar." Suas palavras se transformaram em tosse, depois em soluços, e Rafael continuou golpeando a porta até que suas mãos fossem apenas carne em carne viva e osso exposto. "Não!" rugiu. E de repente não estava mais naquela casa em chamas, mas de volta no santuário da forja, de joelhos sobre a obsidiana, lágrimas correndo por seu rosto. Não havia terminado com ele. Ela se rearranjou, formando uma nova cena. Desta vez, ele estava em uniforme militar, mais jovem, talvez 23 anos. Estava em uma favela no Rio de Janeiro, durante uma operação que nunca deveria ter acontecido, baseada em inteligência falha. Havia uma mulher à sua frente, suplicando em português que ele entendia perfeitamente, mas fingia não compreender porque era mais fácil assim. "Por favor, senhor. Meu filho está lá dentro. Ele não fez nada. Ele tem apenas 15 anos. Por favor, não atirem." Mas Rafael e sua unidade haviam recebido ordens. A casa era supostamente um esconderijo de traficantes. Eles invadiram, armas em riste, gritos ecoando pelas ruas estreitas. E lá estava o garoto, não com uma arma, mas com um controle de videogame. Seus olhos enormes de terror quando os soldados irromperam pelo cômodo. Houve confusão. Alguém gritou, "Arma!" e os tiros começaram. Rafael viu tudo como se estivesse em câmera lenta. O corpo do garoto sendo arremessado para trás pelo impacto, o sangue espalhando-se na parede descascada atrás dele, o controle de videogame caindo no chão com um baque suave, que de alguma forma era mais alto que os tiros. "Eu atirei nele", sussurrou Rafael no presente, suas mãos tremendo. "Eu atirei naquele menino. Ele não tinha uma arma. Ele estava apenas jogando videogame e eu... A culpa que havia enterrado durante anos agora subia à superfície como bile, sufocando-o mais efetivamente que qualquer fumaça. "Sim, você atirou", uma voz disse atrás dele, e Rafael girou para ver uma figura emergindo da escuridão.
Era ele mesmo, mas uma versão distorcida, corrompida. Seus olhos brilhavam com luz vermelha malévola e um sorriso cruel torcia seus lábios. Você matou um inocente. Você falhou sua irmã. Você é um fracasso, um assassino, um covarde que se esconde atrás de ordens e desculpas. E agora pensa que pode ser um herói? Que pode salvar este reino mágico quando nem conseguiu salvar aqueles que amava? Rafael quis negar, quis gritar que não era verdade, mas as palavras morreram em sua garganta porque sabia que era verdade. Cada acusação que seu reflexo sombrio lançava contra ele era algo que ele havia se dito 1000 vezes nas noites sem sono, nas horas antes do amanhecer, quando as defesas da mente caíam e a verdade crua se impunha. Você não merece este poder, continuou a sombra, aproximando-se. Você não merece a confiança de Yara. Eventualmente você falhará com ela também, como falhou com todos os outros. É sua natureza. Você destrói tudo o que toca. A figura estendeu a mão, e Rafael sentiu algo frio e escorregadio envolvendo seu coração, apertando, sufocando a luz que a transformação havia acendido dentro dele. E então, na escuridão, outra voz falou. Era suave, familiar, e trazia consigo o aroma de bolo caseiro e flores de ipê. Meu netinho, por que você se castiga assim? Rafael girou e viu sua avó, não como ela estava no final, frágil e consumida pela doença, mas como ele a lembrava de sua infância, forte, sorridente, com seus olhos negros brilhantes, cheios de sabedoria e amor. Vovó, sua voz saiu quebrada, infantil. Mas você está morta. Ela sorriu, e foi como ver o sol nascendo depois da noite mais longa. A morte não é o fim, meu amor. E eu vim te lembrar de algo que você esqueceu. Sim, você cometeu erros. Sim, você carrega culpa. Mas você também carregou seu fardo, pagou seu preço. Você deixou o exército porque não suportava mais o peso das ordens injustas. Você dedicou anos tentando se redimir, ajudando outros. E quando sua irmã precisou, você correu para aquela casa em chamas, sabendo que provavelmente morreria. Mas não foi suficiente, Rafael soluçou. Ela morreu de qualquer forma. Aquele menino ainda está morto. Nada do que faço pode mudar isso. Sua avó se aproximou e tocou seu rosto com mãos que eram sólidas e quentes, apesar de serem impossíveis. Não, você não pode mudar o passado, mas pode escolher o que faz com ele. Pode deixá-lo te destruir, te consumir, até que não reste nada além de culpa e autodestruição. Ou pode usá-lo como combustível, deixá-lo te guiar para ser melhor, para garantir que essas mortes não sejam em vão. Ela apontou para a versão sombria de Rafael, que agora observava em silêncio. Aquela coisa não é você. É apenas uma parte de você, a parte que dói, que lembra, que sente, mas você é mais que seus erros. Você é também suas escolhas de se levantar depois de cair, de continuar tentando apesar de ter falhado. Aceite sua sombra, Rafael. Ela faz parte de você, mas não te define. Rafael olhou para seu reflexo escuro e desta vez, em vez de terror ou negação, sentiu algo diferente. Compaixão. Essa criatura torturada era ele, a parte dele que nunca havia perdoado a si mesmo, que carregava toda a dor e culpa que ele havia tentado enterrar. Lentamente, ele estendeu sua mão em direção à sombra. Você faz parte de mim, disse, sua voz firme agora. Você é minha dor, minha culpa, meus arrependimentos. E eu te aceito. Não vou mais fugir de você ou fingir que você não existe. Mas também não vou deixar você me controlar. Nós somos um, e juntos podemos ser melhores que o que fomos, mais fortes que nossa culpa. A sombra hesitou, sua expressão malévola suavizando em algo mais humano, mais vulnerável. E então, lentamente, começou a se dissolver,
não desaparecendo, mas fluindo de volta para Rafael, sendo reabsorvida, integrada. Ele sentiu a dor, sentiu cada memória terrível, cada momento de falha, mas desta vez não o destruiu. Em vez disso, tornou-se parte da fundação sobre a qual ele construiria algo novo. A escuridão começou a se dissipar, e Rafael se encontrou novamente no santuário da forja, mas algo havia mudado. O mundo parecia mais nítido, as cores mais vibrantes. Ele podia sentir a magia fluindo através dele com mais facilidade, como se ao aceitar suas sombras tivesse removido um bloqueio que nem sabia que existia. Yara correu para ele, seus olhos brilhando com lágrimas de luz. Você conseguiu. Você sobreviveu à segunda prova. Poucos têm a coragem de enfrentar verdadeiramente o que são, de aceitar suas partes mais escuras sem serem destruídos por elas. Ela o abraçou, e Rafael sentiu o calor dela, a solidez de seu corpo contra o dele, e pela primeira vez em anos sentiu algo que havia esquecido: esperança. Cauã também se aproximou e agora havia respeito genuíno em seus olhos. Você me surpreendeu, humano, Rafael. Talvez realmente haja algo especial em você, afinal. Mas a terceira prova ainda aguarda, e ela é a mais perigosa. A prova do espírito não testa sua força física ou sua coragem mental. Ela testa a própria essência de quem você é. Se houver qualquer falsidade em seu coração, qualquer desejo oculto de poder ou controle, a magia o verá e o rejeitará. Rafael se levantou, suas pernas firmes agora, seu corpo e mente mais integrados do que nunca haviam estado. Estou pronto. Vamos terminar isso. Elara emergiu das sombras, sua presença majestosa preenchendo o santuário. Rafael não a havia visto chegar, mas de alguma forma não se surpreendeu. Uma prova tão importante quanto a terceira certamente exigiria a presença da líder do conselho. A terceira prova é diferente, explicou a Elara, sua voz ecoando com poder antigo. Não será eu quem a administre, nem Yara, nem Cauã. Será a própria magia de Etelgard, a força primordial que sustenta nosso reino. Você deve abrir-se completamente a ela, baixar todas suas defesas, deixar que ela flua através de você e examine cada canto de sua alma. Se ela te aceitar, você se tornará verdadeiramente um de nós, um guardião de ambos os mundos. Se ela te rejeitar... Ela não terminou a frase, mas não precisava. Rafael entendia as apostas. Como faço isso? Perguntou Rafael. A Elara apontou para o centro do círculo de pedras, onde o altar de obsidiana ainda reluzia com energia residual da primeira prova. Deite-se novamente no altar, feche seus olhos e simplesmente renda-se. Não lute, não resista, não tente controlar nada. Apenas seja e deixe que a magia decida. Rafael caminhou até o altar, cada passo sentindo como atravessar água espessa. Ele podia sentir o poder pulsando do círculo de pedras, antigo e vasto além da compreensão. Deitou-se sobre a obsidiana fria, seus olhos fixos no céu escurecido acima, onde as estrelas brilhavam com luz impossível. Yara apareceu em sua linha de visão, inclinando-se sobre ele. Não importa o que aconteça, Rafael, saiba que você já provou ser mais corajoso que a maioria dos elfos que conheci em séculos de vida, disse ela suavemente, e então beijou sua testa. O toque de seus lábios era quente, elétrico, e enviou ondas de energia através do corpo dele. Vá com os antigos poderes, guerreiro, e se for sua vontade, volte para mim. Rafael fechou os olhos e respirou profundamente. Ele baixou todas suas defesas, todas as barreiras que havia construído ao longo de sua vida para proteger-se da dor, do medo, da vulnerabilidade. Deixou-se cair, não fisicamente, mas espiritualmente, em um vazio que parecia se estender infinitamente para baixo. E então ele sentiu. A magia de Etelgard não veio como um rio ou uma onda.
Veio como um oceano, como um universo inteiro de poder puro despejando-se através dele. Rafael poderia ter gritado, mas não tinha mais boca. Poderia ter lutado, mas não tinha mais vontade separada da vastidão que agora o preenchia. Ele era a floresta e o rio, a montanha e o vale. Era cada folha que tremia na brisa, cada gota de água que caía das cachoeiras, cada estrela que brilhava no céu violeta. A magia o examinou, passando através de cada memória, cada pensamento, cada emoção que ele já havia sentido. Viu sua infância em São Paulo, brincando nas ruas com amigos cujos nomes havia esquecido. Viu o rosto de sua mãe antes que a doença a levasse, seu sorriso gentil e suas mãos ásperas de tanto trabalhar. Viu seu pai tentando ser forte mesmo enquanto morria por dentro depois de perder a esposa. Viu seus anos como soldado, as coisas terríveis que havia feito em nome do dever, mas também os momentos de bondade, de camaradagem, de sacrifício por seus companheiros. Viu o momento em que decidiu deixar o exército, não por covardia, mas por coragem, porque continuar teria destruído o último fragmento de sua humanidade. Viu sua irmã Yara, sua risada como música, seu abraço a única coisa que o mantinha ancorado quando o mundo se tornava demais. E viu o incêndio, mas desta vez também viu o que aconteceu depois. Viu-se tirando uma família de um carro acidentado meses depois, usando as habilidades que o exército lhe havia ensinado para salvar vidas em vez de tirá-las. Viu-se voluntariando em um abrigo para sem-teto, servindo comida, ouvindo histórias, tratando estranhos com a dignidade que ele sentia que havia negado a outros no passado. A magia viu tudo, e Rafael sentiu seu julgamento. Não era perdão, exatamente. A magia não perdoava, porque não julgava em termos humanos de certo e errado. Mas ela via o padrão, via a trajetória de sua alma. Viu alguém que havia caído, mas se levantado, que havia machucado, mas tentado curar, que havia destruído, mas agora buscava proteger. E então a magia decidiu. Rafael sentiu algo se soldar em seu núcleo, uma conexão sendo forjada que ia além do corpo, além da mente, direto à essência do que ele era. Ele era agora parte de Aethelgard, e Aethelgard era parte dele. Podia sentir o reino como sentia seus próprios membros. Podia perceber as áreas corrompidas como feridas em seu próprio corpo. Podia sentir a vida que pulsava através de cada árvore, cada criatura, cada elfo. Se você gostou desta história até agora, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar um comentário nos dizendo o que achou. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias emocionantes como esta. E agora, vamos para o emocionante desfecho. Quando Rafael abriu os olhos, o mundo havia mudado novamente. Não visualmente, mas fundamentalmente. Ele podia ver as linhas de magia que conectavam todas as coisas. Via os fios de energia que teciam a própria realidade. E quando se sentou, sentiu poder fluindo através dele que faria seu eu anterior parecer uma vela comparada ao sol. Yara estava lá, e quando seus olhos se encontraram, Rafael viu lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Você conseguiu, ela sussurrou, maravilhada. Você completou as 3 provas. Você é agora verdadeiramente um de nós, Rafael Santos, um guardião de Aethelgard, um guerreiro de 2 mundos. A Elara se aproximou e, pela primeira vez desde que a conheceu, Rafael viu algo como admiração em seu rosto antigo. Em todos meus milênios, vi apenas 1 dúzia de seres completarem as 3 provas com tamanha graça. Você honrou nosso ritual, Rafael, e, em troca, a magia te honrou. Use este dom sabiamente, porque o destino de ambos os mundos agora repousa parcialmente em suas mãos. Nos dias que seguiram, Rafael foi treinado por Cauã e outros guerreiros élficos em como usar seus novos poderes.
Aprendeu a canalizar a magia através de seu corpo, a invocar o poder dos elementos, a mover-se com velocidade sobre-humana e golpear com força que poderia quebrar pedra. Mas mais que isso, aprendeu sobre as zonas corrompidas, sobre a ameaça que crescia nas bordas de Etelgard. A corrupção não é apenas uma força da natureza, explicou Cauã, enquanto caminhavam pelas bordas de uma dessas zonas, onde a realidade literalmente se desfiava em névoa negra e retorcida. É uma manifestação da desconexão. Quando humanos esquecem sua ligação com a Terra, quando tratam a natureza como algo a ser conquistado em vez de respeitado, essa desconexão se manifesta aqui como veneno físico. Rafael estendeu sua mão em direção à escuridão e sentiu sua essência. Desespero, ganância, indiferença, violência. Era tudo que havia de pior na humanidade destilado em forma física. Como lutamos contra isso? Perguntou. Yara, que havia estado observando em silêncio, respondeu. Não podemos simplesmente destruí-la. Para cada área que limpamos, 2 mais aparecem enquanto a fonte continuar. Precisamos ir ao seu mundo, Rafael. Precisamos encontrar os lugares onde o véu está mais fino, onde a conexão entre mundos está se rompendo e consertá-los. E como fazemos isso? Rafael já suspeitava da resposta, mas precisava ouvir. Reensinando os humanos a respeitar o que esqueceram, disse a Elara, que havia se juntado a eles. Em lugares sagrados esquecidos, onde antigamente humanos e elfos caminhavam juntos. Onde oferendas eram feitas, onde histórias eram contadas, onde a terra era tratada como viva em vez de morta. Esses lugares ainda existem dormentes, esperando serem acordados. E assim começou a verdadeira jornada de Rafael. Nos meses que seguiram, ele viajou entre mundos, usando os portais que Yara o ensinou a abrir. Ele caminhou pelas florestas da Amazônia, pelas montanhas da Serra da Mantiqueira, pelas praias do Nordeste, procurando os lugares antigos, onde a magia ainda pulsava fracamente. Em alguns lugares encontrou indígenas que ainda mantinham as velhas tradições, que ainda conheciam as histórias dos seres mágicos que um dia haviam caminhado abertamente pela terra. Com eles, Rafael trabalhou para fortalecer o véu, para restabelecer as conexões que haviam se enfraquecido. Em outros lugares, encontrou apenas esquecimento, florestas desmatadas, rios poluídos, terra que chorava silenciosamente pela profanação. Nesses lugares, o trabalho era mais difícil. Rafael tinha que primeiro curar a terra, usando sua magia para limpar a poluição, para fazer as árvores crescerem novamente, para trazer vida de volta. E então, lentamente, cuidadosamente, ele tinha que ensinar aos humanos locais a importância do que tinham, não através de sermões ou ordens, mas através de ação, de exemplo, de mostrar-lhes a beleza e poder da natureza quando respeitada. E ao longo de tudo isso, Yara esteve ao seu lado. O que havia começado como uma missão, uma aliança nascida de necessidade, lentamente se transformou em algo mais profundo. Rafael se pegou buscando seu rosto entre as árvores, sorrindo quando ouvia sua risada como água corrente. E quando seus olhos se encontravam, havia algo lá que ia além de amizade, além de camaradagem. Foi em uma noite, depois de terem fechado com sucesso uma grande zona de corrupção na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que isso finalmente veio à tona. Eles estavam sentados em um penhasco com vista para a cidade iluminada abaixo, 1000 luzes piscando como estrelas terrestres, e Rafael virou-se para Yara. Você sabe que eu nunca poderia ter feito isso sem você, disse ele suavemente. Yara sorriu, aquele sorriso que fazia o coração dele acelerar. Você me subestima. Você tinha isso dentro de você o tempo todo.
Eu apenas te ajudei a encontrá-lo. Não. Rafael pegou sua mão, maravilhando-se como sempre com o toque dela. Não apenas isso. Você me deu algo pelo que vale a pena lutar novamente. Depois de perder minha irmã, pensei que nunca seria capaz de me conectar com alguém novamente. Mas você me faz sentir vivo novamente. Yara o olhou, e havia algo vulnerável em seus olhos que ele nunca havia visto antes. Rafael, eu vivi por séculos, vi impérios se erguerem e caírem, conheci milhares de seres humanos e élficos, mas há algo em você que toca algo em mim que pensei que estava morto há muito tempo. Sua vida será curta comparada à minha, mesmo com o sangue élfico fortalecido. Uma piscada de olhos para mim, mas eu escolheria uma vida inteira de piscadas com você do que uma eternidade de solidão. Quando seus lábios se encontraram, foi como a primeira prova novamente. Energia explodindo através de ambos, mas desta vez não era transformação de corpo ou mente. Era algo mais profundo, mais fundamental. Era duas almas reconhecendo uma a outra através das barreiras de espécie, de tempo, de mundos diferentes, e escolhendo estar juntas apesar de todas as razões lógicas para não fazê-lo. Nos anos que seguiram, Rafael e Yara se tornaram legendários em ambos os mundos. Em Etelgard, eram os guardiões do véu, aqueles que patrulhavam as fronteiras entre realidades e mantinham a corrupção afastada. Entre os humanos que conheciam a verdade, eram figuras misteriosas, aparecendo quando necessário para proteger lugares sagrados, para ensinar aos que estavam dispostos a aprender, para defender o que não podia se defender sozinho. Rafael aprendeu que havia outros como ele, outros humanos com sangue élfico que haviam passado as provas ao longo dos séculos. Eles formaram uma ordem, a Ordem da Ponte, dedicada a manter a paz entre os mundos. E lentamente, muito lentamente, as coisas começaram a melhorar. O véu se fortaleceu. As zonas de corrupção pararam de se espalhar e começaram a recuar. Mas Rafael sabia que a batalha nunca estaria verdadeiramente vencida. Enquanto houvesse humanos que não respeitassem a terra, enquanto houvesse aqueles que vissem a natureza como algo a ser conquistado em vez de protegido, a ameaça permaneceria. Mas agora havia esperança, havia pessoas lutando, havia uma ponte entre mundos, onde antes havia apenas separação. E nas noites silenciosas, quando a luta do dia havia terminado e o mundo estava em paz, Rafael e Yara ficavam juntos sob estrelas que brilhavam em ambos os mundos, e Rafael sabia que havia encontrado não apenas um propósito, mas um lar. Não em um lugar, mas em uma pessoa. Não em uma vida, mas na jornada. Não em redenção passada, mas em proteção futura. A história de Rafael Santos, o menino de São Paulo que se tornou guerreiro élfico, que perdeu tudo, mas encontrou algo muito maior, era apenas uma entre milhares. Mas era sua história, e ele a viveu com cada fibra de seu ser transformado, protegendo dois mundos, amando uma mulher impossível e finalmente encontrando paz com quem ele era e o que havia se tornado. E quando, muitas décadas depois, seu tempo finalmente chegou, não foi com medo, mas com gratidão. Yara segurou sua mão, agora envelhecida apesar da magia, e sussurrou palavras de amor enquanto ele respirava pela última vez. E enquanto seus olhos se fechavam, Rafael viu algo maravilhoso. Sua irmã Yara, jovem e sorridente, estendendo sua mão, e atrás dela, um jardim infinito, onde todos aqueles que havia perdido aguardavam, e ele soube que sua jornada não havia terminado, apenas mudado de forma. Em Etelgard, onde uma nova geração de guardiões agora patrulhava as fronteiras, a história de Rafael Santos era contada como lenda, como inspiração,
como prova de que até mesmo os mais quebrados podiam ser forjados novamente em algo extraordinário. E sempre que contavam essa história, as árvores pareciam sussurrar mais suavemente, as estrelas brilhar mais intensamente, como se o próprio reino estivesse lembrando do humano que o havia amado o suficiente para se sacrificar por ele. E assim termina a história de amor, redenção e magia que atravessou 2 mundos, provando que o verdadeiro poder não vem de força ou habilidade, mas da coragem de enfrentar nossas sombras, aceitar nosso passado e escolher todos os dias ser melhor do que éramos ontem.